Você já parou para olhar o mapa do Brasil e pensar: e se faltasse um pedaço? Pois é, parece loucura, mas por muito pouco, o Brasil que a gente conhece não existiu. E se eu te dissesse que por 10 longos anos, o sul do nosso país foi oficialmente uma outra nação? Uma nação que quase, mas quase mesmo, conseguiu a independência definitiva. Esquece aquela notinha de rodapé do livro de história. A Guerra dos Farrapos, que aconteceu lá no século XIX, foi muito mais do que uma briguinha regional. Foi a tentativa de divórcio mais longa e sangrenta da história do Brasil. Uma treta que durou uma década e quase partiu o país no meio. Hoje, a gente vai fazer o impensável. Vamos voltar no tempo e apertar o botão que muda tudo. O que teria acontecido se a República Rio-Grandense tivesse vencido? Se prepare para conhecer uma realidade que quase foi a nossa e como isso mudaria o Brasil que você vive hoje para sempre. Se você curte essas viagens da maionese, já deixa aquele like para fortalecer a linha do tempo e se inscreve no canal. Então, qual foi o estopim dessa confusão toda? A resposta oficial é uma das coisas mais brasileiras possíveis: imposto. A elite do sul, os grandes estancieiros, viviam da produção de charque, a carne seca que alimentava o Brasil inteiro. O problema é que o Império, lá do Rio de Janeiro, meteu uma taxa pesadíssima no charque gaúcho. Pra piorar, o charque dos nossos vizinhos, tipo Argentina e Uruguai, entrava aqui com imposto baixo. Imagina a cena hoje. O governo te cobra uma fortuna para produzir seu celular no Brasil, mas o celular importado chega mais barato. Foi exatamente essa a sensação. A galera do sul ficou, pra dizer o mínimo, pistola. Mas não era só pela grana. Havia um sentimento forte na região de que o governo central era distante, não entendia os problemas deles e só queria saber de explorar. Junte a isso as ideias republicanas que fervilhavam nos países vizinhos. E pronto, você tem um barril de pólvora com um pavio bem curto. A guerra rolou por anos, com vitórias e derrotas para os dois lados. Os farrapos eram valentes, liderados por figuras icônicas como Bento Gonçalves e até o italiano Giuseppe Garibaldi, um tipo de super-herói revolucionário da época. Mas na nossa história, a realidade foi dura. O Império era maior, mais rico, e depois de 10 anos, a República Rio-Grandense, exausta e sem recursos, acabou assinando um acordo de paz e voltando a ser parte do Brasil. Fim da história. Certo, errado. É aqui que a nossa linha do tempo se quebra. Imagina o seguinte: estamos em 1840. A República está enfraquecida, quase derrotada. Mas e se, no meio do desespero, explorando o próprio território, eles tropeçassem em algo inesperado? Umas pedras pretas brilhantes que queimavam com uma força incrível. Carvão! Eles tinham acabado de descobrir as maiores reservas de carvão do Brasil. Naquela época, em plena Revolução Industrial, carvão era o petróleo, era o combustível que movia o mundo. E quem era a maior potência industrial e naval do planeta? Viciada em carvão? A Grã-Bretanha. Os ingleses, que não são bobos nem nada, olhariam para aquela nova nação, sentada em cima de uma montanha de energia, e veriam o símbolo do dinheiro brilhando em troca de contratos exclusivos e preços camaradas. A Inglaterra reconheceria formalmente a independência da República Rio-Grandense. E aí, meu amigo, o jogo virou! O Império do Brasil podia ser grande, mas não ia comprar uma briga com a Marinha Real Britânica. O Sul estava oficialmente livre. O novo país, a República Rio-Grandense, não seria um lugar qualquer. Forjado em 10 anos de guerra, ele nasceria com um DNA militarizado e um orgulho nacional feroz. Aquele lema do hino, mostremos valor, constância, seria levado ao pé da letra. Seria uma espécie de Prússia dos Pampas. Um país sempre pronto para a briga. Com a grana do carvão jorrando, a industrialização aconteceria décadas antes do resto do Brasil. Ferrovias seriam construídas para escoar a produção. E a nova nação, precisando de gente, abriria as portas para a imigração europeia. Só que agora, em vez de irem para um estado brasileiro, alemães e italianos chegariam a um novo país, independente e próspero. A cultura seria uma mistura única no mundo. A garra e a tradição do gaúcho, a disciplina e a organização alemã, e a paixão e a barulheira italiana. O idioma oficial seria o português, mas com um sotaque e gírias totalmente novas, influenciadas por todos esses povos. Geopoliticamente, o país viveria numa corda bamba, espremido entre os dois gigantes instáveis do continente, Brasil e Argentina. A diplomacia seria sua maior arma, e seu exército,
seu maior seguro de vida. Um Brasil sem Sul? E o que seria do Brasil? Ah, o Brasil seria outro, completamente. A perda do Sul causaria um impacto gigantesco. Primeiro, o maior plot twist da nossa história. Sem o Rio Grande do Sul, a figura de Getúlio Vargas simplesmente não existiria na política brasileira. Pensa nisso. Sem Vargas, não teríamos a Revolução de 1930, o Estado Novo, a CLT como foi criada, a Petrobras, a CSN, toda a base do Brasil moderno do século XX, para bem ou para mal, desapareceria ou seria radicalmente diferente. Culturalmente, o Brasil também mudaria. Sem a massiva imigração europeia que se concentrou no Sul, a identidade nacional seria ainda mais moldada pelas suas raízes africanas e indígenas. E nas guerras mundiais? A República Rio-Grandense, com laços comerciais com a Inglaterra e uma população cheia de descendentes de alemães, provavelmente faria a coisa mais inteligente. Declararia neutralidade e venderia carvão, couro e comida para os dois lados. Enquanto o mundo se quebrava, eles estariam enriquecendo, tipo o dono da cantina, na hora da briga da escola. É bizarro pensar como uma única mudança, a descoberta de umas pedras pretas no tempo certo, poderia não só criar um novo país, mas redesenhar completamente o nosso. Teríamos a República Rio-Grandense, uma nação rica e industrializada na América do Sul, um Uruguai anabolizado. E do outro lado, um Brasil diferente, com outra história política, outra cultura, outros heróis e talvez outros problemas. A geografia que aprendemos na escola não é uma certeza, é só uma fotografia de como as coisas terminaram. Mas a história é um filme cheio de cenas deletadas. E essa, a da Nação dos Pampas, foi uma das mais interessantes. Mas e se, em vez de se tornarem rivais eternos, esses dois Brasis, o do Norte e o do Sul, eventualmente percebessem que eram mais fortes juntos? E se no século XX eles formassem uma aliança econômica e militar? Um eixo de poder capaz de mudar o equilíbrio de forças no mundo todo? E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual você acha que seria a capital desse novo país? Porto Alegre, Piratini ou uma cidade nova? E no futebol, quem levaria melhor? Deixa a sua teoria da conspiração aí nos comentários que eu quero ver. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque a gente tá sempre descobrindo umas histórias bizarras como essa. E se você acha que essa história foi doida, se prepara para o nosso próximo vídeo, onde a gente vai se perguntar: e se o Brasil nunca tivesse se tornado independente? Clica aí para continuar nessa brisa.